Colossenses, que falou, olha, esse que é o mistério, Cristo habitando, morando em vós, essa é a esperança da glória. A palavra fala que o salário do pecado é a morte, mas Deus provou o seu amor quando Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados. Jesus, depois de ter uma vida ali perfeita, sem pecado, ele pregou o Evangelho. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque Deus ungiu com o Espírito Santo poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os que eram opressos pelo diabo, porque Deus era com ele. Jesus, ele abriu os olhos dos cegos, os leprosos falaram, se queres pode me purificar, ele falou, quero ser limpo. Ele ressuscitou os mortos. Jesus, ele acalmou as tempestades, ele mostrou que ele era Deus, ele falou como Deus, ele se diz Deus, e ele falou, eu sou o único caminho que leva a Deus. E ele falou, olha, mas é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, dos gentios, e que ele padeça, e no terceiro dia ele vai ressuscitar, de acordo com os profetas que já haveriam predito a sua morte e sua ressurreição. Então Jesus Cristo, ali na sua vida terrena, ele é julgado, ele foi para um julgamento, e ali naquele julgamento dos homens, julgamento religioso, ele foi condenado para a morte. Só que quando eles foram buscar Jesus, eles não simplesmente prenderam ele, ele se entregou, ele falou, eu tenho o poder de dar a minha vida, de retomar a minha vida, e eu dou a minha vida para a salvação de muitos. E Jesus, ele se entregou, e a palavra de Deus fala que ele, quando ele foi julgado, tinha um criminoso, Barrabás, do seu lado, e ele estava do outro lado. E era Páscoa, que é a celebração, né, da nossa libertação. Profeticamente, Jesus é o Cordeiro que iria morrer pelos nossos pecados. E aí Pilatos falou, olha, quem que eu vou libertar? Barrabás, esse criminoso, ou esse homem que não fez nada? E o povo começou a gritar, crucifica, crucificam, crucificam. E ali aquele criminoso que representa você, que representa eu, ele foi liberto. E Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, ele levou sobre nós, para que hoje você pudesse festejar o nome dele, para que hoje você pudesse falar, eu sou perdoado, eu sou livre, eu sou pleno em Deus. E ali ele foi levado, Jesus, para ser açoitado. E eles pegaram chicotes ali de couro, com pedaços, muitas vezes eles colocavam pedaços de vidro, pedaços de ossos, e eles começavam a bater em Jesus, açoitar ele. Cada vez que aquele açoite feria as costas dele, para arrancar consigo sair a pele. E ali as costas de Jesus foram sendo abertas, o sangue dele ali começou a descer. E você sabe o que ele fez? Não foi um homem justo, que simplesmente morreu porque ele cometeu algum crime. Mas Jesus, ele estava falando ali, olha, assim como o profeta Isaías falou, ele foi entregue à morte pelos nossos pecados, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, e pelas suas feridas nós fomos curados. Jesus ali estava recebendo toda a maldição do homem, toda a penalidade contra o seu pecado, tudo aquilo que você fez de errado, a natureza do seu pecado. Deus estava punindo ali Cristo, na sua justiça Deus estava colocando sobre ele ali, e Jesus estava sofrendo ali, só que quando ele caía ele estava se entregando. Depois eles pegaram ele, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, e pegaram o cetro do rei, e falavam, você não é rei, e começaram a bater na cabeça de Jesus, enfiando os pregos, entrando ali, ó, na fronte bendita do Criador, do Autor da vida. E ali Jesus, ele se entregou. Depois cuspiram na cara dele, deram tapa na cara dele, arrancaram as barbas, e Jesus, ele carregou a cruz dele ali em silêncio, como uma ovelha calada. E ali, quando ele estava ali na cruz, furaram os seus punhos, o seu calcanhar, e ele estava ali na cruz sofrendo. E aí chegaram os religiosos, você não curou os enfermos? Você não ressuscitou os mortos? Desce da cruz. E ele orou, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que eles estão falando. Porque importava que Jesus morresse ali, para que hoje você pudesse ser livre, para que hoje você pudesse ser batizado. Você sabe o que significa o batismo? Está escrito aqui que quem se reveste, quem é batizado em Cristo, de Cristo se reveste. Que nós nos conformamos com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Na mente de Deus, quando Jesus estava morrendo ali, era você que estava morrendo.
porque a condenação do seu pecado é a morte. Só que ele fez ali uma obra em substituição por você. E a sua culpa Deus colocou sobre ele. E ali ele morreu com uma condenação pelos seus pecados. Mas a Bíblia fala que é o terceiro dia, assim como ele tinha predito, que ele haveria de ressuscitar. A Bíblia fala que a pedra foi removida e que a morte não conseguiu segurar o autor da vida. E ele ressuscitou, e com seu corpo ressurreto ele chegou diante dos seus apóstolos, ele chegou diante ali da igreja, e ele falou: não tenham medo, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre. E eu tenho as chaves do inferno. Vão, pregam o Evangelho em todas as nações, ensinem tudo que a minha palavra diz, e eis que eu estou contigo todos os dias. Jesus fez essa promessa, e ele falou: vai. E aí você sabe o que aconteceu? Jesus Cristo vivo, ele foi levado aos céus. E o Espírito Santo, porque a inimizade entre Deus e o homem não existia mais, o Espírito Santo veio sobre os 120 no Senado. E eles foram cheios do Espírito Santo. E eles andaram por toda parte, pregando o Evangelho. E você sabe o que acontecia quando eles pregavam o Evangelho? Pedro, ele estava indo louvar e adorar, tinha um aleijado. E aí ele chegou, o aleijado falou para ele: olha, me dá um dinheiro aí, me dá aí uma esmola. Pedro falou para ele: olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem levantou, curado, e os sinais que estavam na vida de Jesus começaram a acontecer dos seus seguidores. Sabe por quê? Jesus Cristo, ele está vivo hoje. Jesus Cristo estava vivo ali. Ele não simplesmente morreu. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou glorioso. E uma das declarações que eu mais gosto na Bíblia é quando Jesus ele começa a andar e ele fala: o reino de Deus é chegado. As pessoas, elas estavam entregues ao domínio de Satanás, entregues ao domínio da maldição da lei, e elas não tinham nenhuma outra esperança. Mas Jesus falou: olha, eu vim para destruir as obras do diabo. Eu vim para aqueles que podem ver se tornem cegos, e aqueles que são cegos possam ver. Sabe o que ele quis dizer com isso? Que aquelas pessoas que acham que não precisam de ajuda, que elas já sabem, essas pessoas vão se tornar cegas. Mas aquelas que falam: Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso de salvação, elas possam receber a vida eterna. E as mesmas obras que Jesus fez quando ele estava andando, a igreja dele realizou igualmente. E foi o mesmo Cristo. Esse final de semana eu estava numa cidade, e essa cidade era uma cidade que tinha muito pouco cristianismo ali, muita bruxaria, e nós fizemos ali, a gente estava falando de Jesus ali em praça pública. E quando a gente estava falando ali de Jesus, as boas novas de Jesus Cristo, tinha uma senhora que por 15 anos ela não conseguia ver. E ela falou que creu na palavra do Senhor. E aquela mulher, ela estava ali em alegria. E ela estava falando assim: olha, Jesus me curou, eu agora posso ver. Amém. E tantas outras coisas têm acontecido. E quem faz isso não é um homem. Mas sabe qual que é o maior milagre de todos? A gente pode falar aqui, lá na cidade dos meus pais, em Sete Lagoas, mais ou menos 2 anos atrás, tinha uma mulher na cadeira de rodas, ela não conseguia andar. Ela escutou a palavra de Deus. O Senhor Jesus, Jeová Rafá, foi lá e levantou aquela mulher. E ela começou a andar e ela começou a glorificar o nome de Deus. Tinha uma mulher nos tempos de Jesus que ela andava encurvada por 18 anos. E aquela mulher, ela estava encurvada por 18 anos, as costas delas eram assim, por 18 anos. E aí os líderes religiosos falaram: não pode curar ela não. Ela está sendo disciplinada. Essa mulher aí Jesus chegou lá e falou: olha, se você tiver um boi e ele estiver preso no dia de sábado, você não vai lá libertar ele. Mas essa mulher que Satanás prendeu por 18 anos, Satanás prendeu, não haveria eu de libertar ela. Jesus virou para ela: mulher, fique livre do seu mal. E aquela mulher levantou. Porque o Jesus ressurreto, glorioso, vitorioso, curou aquela mulher. E eu quero te falar hoje, essa manhã, que esse mesmo Jesus, ele está vivo. Amém. Ele é o rei do amor. Ele não quer simplesmente impressionar pessoas com milagres, porque esses sinais, eles representam muito pouco do amor dele. Você sabe qual que é o maior milagre hoje? Nós vamos comemorar aqui o batismo de algumas pessoas. Algumas pessoas aqui vão ter um ato simbólico de